Bom, para iniciarmos agora a capa da máquina tapetinho, eu vou precisar de um tecido principal. Eu medi a máquina, vou mostrar para vocês como medir a máquina. E na verdade vai ser a máquina da minha irmã, mas o que que eu fiz? Eu fiz a medida para ver quanto de tecido precisaria, certo? Ela escolheu essa estampa aqui. Olha só que linda estampa da principal. Ela escolheu esse preto atrás como forro. E eu vou usar a manta R1 também para dar uma estrutura, né, no tapetinho e capa da máquina, tá bom? Então vamos iniciar o nosso projeto. Eu vou mostrar agora como fazer a medida, para daí a gente começar a confecção aqui da nossa peça, tá bom? Bom, para a gente começar, tem que tirar então a medida da máquina para ver quanto que nós vamos precisar de tecido. Faz a medida da máquina, lembrando do volante, tá? Então, você vem aqui assim, olha só, aqui tá dando na minha, tá? Porque na verdade eu vou fazer para a máquina da minha irmã. Se fosse a minha aqui, seria 39, eu coloco a margem de costura. Então, vamos dizer, seria 40, tá? Contando com o volante aqui. E nós vamos precisar marcar de trás e dar a volta até aqui na frente, que deu 68. Beleza? Então, eu tenho 68 assim, de trás para frente, e de lateral eu tenho 39, eu aumento a margem de costura, tá? É assim que você vai fazer a medida da máquina. Pronto, pessoal. Então, nós vamos iniciar agora o nosso trabalho com o tricoline, tá? Nós vamos precisar de R1 ou R2. Inclusive, eu já vou começar com uma dica muito bacana para vocês. No momento em que você vai usando R1, R2 e sobra um retalho, por exemplo, não jogue fora. Olha só o que eu fiz. Eu fiz um zigue-zague e uni as peças, tá vendo? Olha só, gente, que beleza. Então, não joga fora nada, tá bom? Aproveite, porque são materiais caros. Isso aqui subiu muito, tá bem carinho isso aqui. Mas como ele fica embutido, você pode fazer isso que eu fiz, tá? Então, a medida da máquina é 43 por 68. Então, eu cortei 70, tá? Como a escolha do tecido tem desenho, o que que eu fiz? Eu cortei o centro aqui, tá? No desenho, e fiz virar um desenho pra cá, um desenho virado pra cá e um outro desenho virado pra lá, correto? O que que nós vamos fazer então agora? Você pega esse tecido principal, vai arrumar ele bonitinho na manta. A manta tá sobrando um pouquinho, é pra sobrar mesmo, pra poder dar certo. Não corte muito certinho. Aí você vai marcar com o seu grampinho a volta todinha do seu tecido principal com a manta. Vamos para a máquina agora para a gente poder fazer a nossa costura. Passar a costura agora na beiradinha aqui.
Prontinho, gente. Passei na máquina aqui, uma beiradinha. Agora eu vou refilar a nossa peça aqui. Vou cortar a sobra. Vou cortar a sobrinha aqui e já volto para mostrar para vocês. Vou passar no ferro também. Vou refilar e passar no ferro e mostro para vocês pra gente continuar. Bom, ficou assim. Já refilei, já passei no ferro, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos iniciar o nosso bolso. Eu fiz com 18 centímetros de altura, cortei o tecido preto e vou colocar os meus grampinhos na manta ou no... O meu é um plastiquinho, é uma espuminha, mas pode ser o R1 ou R2. Você marca uma das partes, pode marcar a peça toda se quiser, mas nós vamos passar apenas uma costura de um lado só. Posicione frente com seu R1 ou a sua espuminha e passe a costura apenas nessa parte que você está vendo eu marcar, só na parte de cima. Depois nós vamos desvirar essa peça para poder passar a costura à volta toda. Gente, olha só, aqui atrás eu coloquei uma espuminha, certo? Coloquei frente com frente e passei então uma costura de segurança em cima e desvirei a peça. Desvirei, só virei. Virando, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança aqui na beirada agora. Pronto, gente. Agora eu vou arrumar aqui a minha beiradinha. Agora eu vou marcar minha beiradinha aqui. Vou passar a ferro, vou passar na máquina e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, gente, voltei. O que nós vamos fazer agora? Eu fiz o bolso como você viu. Não tem nada costurado aqui, só coloquei o alfinete para que você pudesse ver o que eu vou fazer e como vai ficar a capa da máquina, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fitinha aqui, vou costurar ela aqui, vou costurar uma aqui em cima e uma aqui embaixo, tá? Isso aqui faz parte desse tecido que foi comprado. Então, eu cortei apenas a parte da tesoura, também alfinetei certinho no centro, vou passar uma costura aqui, outra aqui, aqui e aqui, somente por enquanto, tá? Na lateral, nós vamos colocar uma fita de cetim, que ela vai terminar assim. Então, o que eu fiz? Eu só alfinetei. Tá vendo que ainda está com a manta lá dentro? Nós vamos fazer o forro agora. Mas nós vamos embutir a nossa fita. Tá vendo que eu alfinetei? Ela tem 40 centímetros. 40 centímetros. Coloquei no meio. Vim testar na minha máquina para ver como fica. 40 centímetros e 40 centímetros. Bom, como eu havia dito para vocês, eu só tinha colocado alfinete, né? O que nós vamos fazer agora? Eu vou passar uma costura aqui, para prender esse lado, e esse aqui também, tá? Você pode também passar uma costurinha aqui, para prender a fitinha e a parte do centro. Depois que a gente prender isso aí nós vamos colocar um forro aqui. Então, vamos prender a nossa fitinha e a nossa parte central.
Não esqueça do seu like. E o YouTube faz muita questão de ver se a pessoa está gostando ou não. Isso, para ele saber, precisa estar dando like e se inscrevendo no canal da pessoa, para que ele possa recomendar para outras pessoas. Ele só compartilha se você der o seu feedback, tá ok? Então, estou prendendo aqui agora a parte do centro. Tá vendo? Tá presinho já. Agora, nós vamos colocar o nosso forro. Cortei na mesma medida aqui. Já fiz uma dobrinha, já passei no ferro pra vincar. Tirar as linhas. Agora eu vou posicionar aqui. Vou marcar para não sair do lugar. Se eu for costurar desse lado, provavelmente eu vou fazer isso. O que que nós vamos fazer? Eu vou manter a linha branca, porque vai pegar em cima da florzinha branca. O que que eu poderia fazer? Colocar aqui no carretel de cima, eu ponho o preto e mantenho o branco embaixo. Vou passar a costura aos 4 lados e já volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, gente. Já passei aqui a minha costurinha. Já prendi as minhas florzinhas e já fiz aqui o nosso forro. Agora nós vamos voltar para a peça principal para a gente poder ver o próximo passo. Pronto, gente. Agora nós já posicionamos o bolso no local, onde eu já coloquei aqui as minhas presilhas, certo? E vou passar então uma costura, exceto na parte de cima. Isso aqui não é para passar costura, só na parte de baixo e nas laterais. Então, gente, olha só, já terminei de passar minha costura todinha. Nós já fixamos aqui atrás a nossa fita, certo? E eu fiz isso aqui na fita, olha, para fazer um acabamento. Sempre que você estiver mexendo com fita, você tem que selar. Então, eu vou selar agora. Qual é o segredo de você selar sem queimar? Tá vendo aqui? Eu tenho a chama amarela e aqui embaixo fica uma chama azul. Você só pode selar se for na parte de baixo azul, que daí ele não fica preto, tá bom? Esse é o segredo de selar, é na chama azul do fogo que você faz isso, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso forro. Então, nós vamos pegar a nossa fita e vamos posicionar ela para dentro, assim, certo? E vamos posicionar esse lado também para dentro, aqui e aqui. E vamos prender com alfinete. Gente, olha só, o meu tecido de forro tava certinho, no tamanho exato. Porém, eu precisei de um pedaço a mais do tecido e não tenho outro inteiro. Então, o que que eu fiz? Eu fiz detalhe no tecido.
Olha só. Isso aqui era um tecido inteiro, sem detalhe. Como faltou um pedaço que eu tive que acrescentar, assim, então o que que eu fiz? Dobrei o tecido frente com frente, passei costura para fazer detalhe. Beleza? Agora nós vamos posicionar o nosso tecido frente com frente, assim. Eu vou cortar, vou refilar ali agora a sobra do tecido. Vou posicionar aqui o nosso tecido e nós vamos passar uma costura a volta todinha, deixando na parte de baixo ou na parte de cima, onde você preferir, um espaço para que possa a gente desvirar a peça, tá? Então nós vamos marcar aqui, frente com frente. Pronto, gente, olha aqui, já passei já a minha costura a volta todinha. Agora nós vamos pelo buraquinho aqui, eu vou desvirar a minha peça. Pronto, já desvirei a minha peça. Agora eu vou arrumar os cantos aqui, vou passar a ferro agora. E já volto para mostrar para vocês a peça desvirada e já passada a ferro, tá bom? Bom, gente, seguinte, tá aqui nosso bolso, tá aqui já desvirada a peça, eu marquei a volta toda, agora que eu vou passar um pesponto a volta toda dele, tá? Vou colocar a linha branca em cima e vou colocar a linha escura na parte de baixo, beleza? E para encerrar nossa peça, o que que nós vamos fazer? Eu medi daqui a aqui, tem 42. Então, eu vou fazer uma medida, dividir em 3 partes. Vou fazer 3 bolsos, você pode fazer 4 se quiser, eu vou fazer 3. Então, eu marquei aqui com a caneta fantasma 14. Daqui a aqui 14 e daqui a aqui deu 14. Aí eu faço essa marcação embaixo e em cima e vou passar um traço com a minha régua para eu seguir na costura agora, tá? E eu vou passar esse traço nas 3. Essa canetinha fantasma aqui, ela apaga com o ferro depois, tá? Então, nós vamos passar como essa costura. Agora que eu já fiz a risca aqui, olha, nós vamos arrumar o bolso aqui direitinho e vamos vir do bolso pra cá, tá? Esticando certinho, arrumando certinho o tecido aqui, pra gente poder ir até lá em cima. Eu vou passar a costura na minha e volto para a gente mostrar a finalização da peça. Tá aí, gente, terminamos o nosso projeto. Olha só como ficou a capa da máquina. Fiz um lacinho, coloquei aqui na frente. Olha a lateral, como é que fica. Os bolsinhos vão ajudar muito você a colocar a sua tesoura, tudo que você precisa para poder levar para onde você quiser. Olha só, até os grampinhos você pode colocar na beiradinha aqui, tá vendo? Fica um organizador muito legal. E ele vai virar um tapetinho também. Quando você for utilizar a máquina, aí você leva a máquina fechadinha, abre a máquina. Agora eu vou abrir para que vocês possam ver. Primeiro eu vou mostrar para vocês do outro lado como ficou.
Olha só, fica bem fechadinha. E aí você vai utilizar assim, vai utilizar a máquina, você vai soltar o lacinho. Pode soltar o seu lacinho aqui. Aí você tira ele daqui. Aí ele fica penduradinho na beirada da mesa, tá vendo? Você coloca a máquina em cima, vai vir um tapetinho. E você pode colocar ele penduradinho na lateral da sua mesinha para você trabalhar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse projeto, eu achei ele incrível. Ele vai ajudar muita gente. Já compartilha, se inscreve no meu canal aí. Se tiver alguma sugestão, pode deixar sugestão, faz um comentário, ativa o sininho de notificação e diga o que você achou desse tapetinho organizador, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo grande!